Olá pessoal, meu nome é Ulisses e eu faço parte da Aliança Bíblica Universitária do Brasil na região leste, que compreende os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Somos um movimento missionário voltado principalmente para o mundo estudantil. Temos conduzido ao longo das últimas semanas meditações baseadas nas Escrituras, visando a renovação e o fortalecimento de nossos irmãos e irmãs envolvidas com a missão, pois, para produzirmos frutos, precisamos ser cuidados. Você está pronto? Olá, eu sou Débora de Souza e este é o terceiro episódio da Estação Fruto e será uma meditação em Mateus 21, dos versículos 12 ao 14. Se você nunca ouviu falar sobre Lectio Divina ou leitura orante da Bíblia, recomendo que ouça o episódio de introdução que está aqui no nosso podcast. Por ora, quero dizer a você que esse modo de ler e de orar as Escrituras possui 4 passos ou 4 degraus em direção a Deus: leitura, meditação, oração e contemplação. Antes de começarmos, procure um ambiente calmo e livre de distrações. Se você estiver em algum lugar com muita gente, veja se pode fechar os olhos e peça a Deus para encontrar quietude dentro de si mesmo. De preferência, não faça outras atividades nesse momento. E não acelere o podcast. Sente-se de forma confortável. Experimente fechar os olhos e respirar calma e profundamente algumas vezes. Que sentimentos, pensamentos ou acontecimentos estão passando por você agora? Coloque-os rapidamente diante de Deus em oração para que você não fique ansioso com alguma coisa. Respire calma e profundamente mais uma vez. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ouvir, meditar, orar e contemplar. Primeiro degrau: leitura. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Respire calma e profundamente mais uma vez. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse:
Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Respire calma e profundamente outra vez. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Segundo degrau, meditação. Jesus não tinha problemas com a atividade comercial por si mesma. O ato de comprar e vender era comum em qualquer cidade e não vemos Jesus agindo assim como ele agiu nesta passagem contra vendedores e compradores fora do espaço do templo. O problema era que o templo, um lugar que deveria estar sempre dedicado e preparado para a oração, havia sido tomado pela agitação das ruas e pela ganância. Não há problema quando levamos nossas agitações e ganâncias diante de Deus para que sejam tratadas. O problema reside quando, por causa delas, não conseguimos orar. Por isso, e à luz daquela passagem em 1 Coríntios, em que Paulo diz que nossos corpos são santuário do Espírito Santo, quero pedir para que você olhe para si mesmo e se veja como o templo no qual Jesus agora entra. O que ele vai encontrar? Um lugar dedicado e preparado para conversar com Deus constantemente? Ou será que as agitações e ganâncias tomaram todo o espaço? O que Jesus precisa expulsar dentro de você para que você seja um espaço sempre pronto para a oração? Respire calma e profundamente outra vez. Agora que ele havia expulsado tudo aquilo que não era essencial dentro do templo e que estava atrapalhando a função principal do mesmo, que era ser casa de oração, Jesus liberara espaço para que cegos e mancos se aproximassem dele. E então ele os curou. E se você se lembra bem dessa passagem, vai se lembrar que havia também um santo barulho das crianças, pois elas gritavam: Hosana ao filho de Davi, dentro do templo, o que irritou alguns líderes religiosos. Ainda pensando em você como o templo, quando Jesus expulsar tudo o que lhe impede de ser um lugar dedicado e preparado para falar com Deus, quais deficiências suas você gostaria de levar até Ele para ser curado?
E que palavras você usaria para expressar seu louvor a Ele? Respire calma e profundamente mais uma vez. Quero ler de novo essa passagem com você. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Neste momento, vamos olhar para os lugares onde nos juntamos a outras pessoas para adorar a Deus. Pode ser na sua igreja ou na reunião do seu grupo. Qual é o lugar que a oração ocupa nesses espaços? Ela é a atividade central? Ou será que lá vocês têm gastado muito mais tempo falando sobre Deus em vez de falar com Ele? Quanto tempo vocês, como igreja e o grupo de cristãos, têm investido na oração? Ou será que o espaço e o tempo de vocês foi totalmente tomado pelas discussões, pelos projetos de trabalho ou pelas reuniões sociais? Será que o excesso de atividades fez com que a oração servisse somente para pedir que tudo isso que vocês fazem funcione bem? Vamos lembrar mais uma vez que, quando Jesus purificou o templo, algumas pessoas consideradas impuras ou imperfeitas puderam se achegar a ele para serem transformadas. Lembre-se também que o santo barulho das crianças gritando Hosana ao filho de Davi podia agora ser ouvido. Que pessoas ou que grupo de pessoas você gostaria que tivessem mais espaço dentro de sua igreja ou de seu grupo para serem curadas por Jesus? Como você pode orar para que este espaço de cura e de louvor a Deus surja em sua igreja ou em seu grupo?
Terceiro degrau, oração. Convido você, nesse instante, a responder a Deus após havê-lo escutado, pois toda boa meditação precisa transbordar em oração. Relembrando o que surgiu dentro de você enquanto meditávamos na passagem de hoje, como você gostaria de usar esse tempo de oração? Há algo para confessar, pedir ou louvar a Deus? Fale com Ele o que veio ao seu coração durante esse nosso tempo até aqui. Nós daremos 1 minuto de silêncio para isso. Caso você precise de mais tempo que isso, pode pausar o podcast e fazer tranquilamente sua oração. Se quiser, escreva sua oração para que a coloque novamente diante de Deus ao longo do dia ou ao longo desta semana. Você também pode pausar o podcast nesse momento para isso. Vem, Senhor Jesus, e purifica minha vida e a igreja onde congrego. Temos gastado tempo e espaço para tantas coisas e nos esquecemos de buscar, em primeiro lugar, o Teu reino e a Tua justiça. Purifica-nos para que sejamos casa de oração, onde nossos próximos encontrem cura, justiça e misericórdia, e que se escutem entre nós altos louvores a Ti, nosso Senhor e Rei. Amém. Quarto degrau, contemplação. A contemplação é um estado de observação silenciosa, atenta e absorvida em Deus e em tudo que diz respeito a Ele. Por isso, quero lhe convidar nos próximos dias a continuar olhando para Jesus como aquele que pode nos purificar de toda a agitação e ganância que nos impedem de orar. Olhe para Jesus também como aquele que pode purificar a igreja e o grupo cristão do qual você faz parte, para que assim sejam espaços que promovam a cura, a justiça e a misericórdia, e onde o louvor a Deus seja ouvido com alegria. Encerro aqui a leitura orante dessa semana. Que o Santo Espírito lhe ajude nesse exercício de contemplar o Senhor e viver na Sua palavra nos próximos dias. Obrigado por acompanhar essa meditação. Faço-lhe o convite e o desafio de fazê-la novamente nos próximos dias. Na próxima quinta-feira, retornaremos com mais um episódio. Este momento de leitura orante foi produzido por integrantes da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a BUB, dos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Caso você não conheça o trabalho da BUB, entre em contato conosco por meio do nosso site www.bub.org.br. Acesse também o Instagram, @BUBbrasil, e também o @LesteBUB, para acompanhar nossas atividades. Esperamos que esteja sendo útil para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe e até o próximo!